Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. O meu nome é João Balbino. Nessa mensagem, nós veremos que não é possível harmonizar o Evangelho de Deus com práticas pecaminosas. Não é possível harmonizar o Evangelho com transgressões da lei pelas quais Jesus Cristo morreu na cruz. Nós veremos que os erros em que o velho homem vivia envolvido, de modo algum, podem ser integrados à vida nova, que é o viver junto com Deus. A vida nova é o viver no corpo de Jesus Cristo, é o viver como o corpo de Cristo cheio do Espírito. É com todo amor e com toda humildade que compartilho essa importante mensagem. Eu espero que você tenha grande proveito. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja percebido como palavra de graça que é, como palavra de Deus, como mensagem de amor e chamada à mudança de atitude, chamada ao arrependimento e à conversão a Jesus Cristo. Que nosso amado Senhor Jesus dê a todos nós ouvidos para ouvir a sua palavra e um coração erudito, um coração ensinável, um coração que aprende sempre. Nosso tema é o glorioso Evangelho e a vida nova. Há uma nova vida a ser vivida, abençoada, realizadora, frutífera, absolutamente feliz por estarmos perfeitamente junto com Jesus. Leiamos 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. O glorioso Evangelho, essa mensagem poderosa que nos salvou, não é uma mensagem popular. Hoje, multiplicam-se o número de pessoas pretensamente falando em nome de Deus e de Jesus, mas acenando para as multidões, acenando para as massas com o evangelho falsificado, adulterado. Há muito ensino falso nesse mundo, há muito engodo, que são iscas atrativas e mortais, colocadas para fisgar os famintos desse mundo. Hoje, em várias partes do mundo, o evangelho está misturado. Transvestido de evangelho há pluralismo religioso, a união das religiões, que é ecumenismo, há humanismo, há misticismo, há materialismo, há todo tipo de ensino mundano. Você pode investigar. Você vai encontrar falsos evangelistas, arautos licenciosos, proclamando o que as pessoas desejam ouvir, mas sem jamais proclamar aquilo que as pessoas precisam ouvir. O glorioso Evangelho, que é o Evangelho do Deus bendito, que foi originalmente anunciado pelo próprio Deus e se encontra documentado no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o descendente da mulher, que é o Messias no Antigo Testamento, que é o Cristo no Novo Testamento, que é o Filho do Deus vivo, que é o Deus Salvador, que é o Redentor da humanidade, que é Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. O Evangelho de Deus, que é Cristo, é o coração do que Deus tem para comunicar à humanidade. É o coração do conteúdo dos 66 livros da Bíblia. Jesus Cristo é o Rei. É interessante, quando olhamos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 15, que é o contexto imediato do versículo que estamos apreciando, nós encontramos algumas referências a erros que as pessoas estavam cometendo. A Bíblia cita o ensino de doutrinas falsas, versículo 3. A Bíblia censura o envolvimento dos crentes em controvérsias e discussões inúteis, versículos 4 ao 7. A Bíblia oferece uma lista de práticas que a lei condena. Diz que a lei celestial é feita para, versículos 9 ao 10, os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que
praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Em outras palavras, a lei existe para que todas as pessoas envolvidas em práticas como as que foram relacionadas no texto que nós lemos, fiquem esclarecidas de que estão sob a censura do céu e sujeitas ao castigo adequado à transgressão da lei. Por favor, observe. Nos versículos 12 ao 15, o apóstolo Paulo deu seu testemunho, confrontou passado e presente, fez com que seus leitores considerassem o tipo de pessoa que ele havia sido antes de ter alcançado misericórdia à luz da pessoa que ele havia se tornado depois de seu encontro de conversão com Jesus. Cristo beneficiou Paulo. Nós sabemos que Paulo, de perseguidor da igreja e algoz dos crentes, veio a se tornar o mais influente entre os apóstolos. Leiamos o testemunho do apóstolo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso amo, nosso dono, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. A conclusão nesse ponto é bem óbvia. Em Cristo está o perdão. Em Cristo está a resposta, está a esperança, está a graça para todos os paus, para todos os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Em Cristo está o perdão. Assim como Paulo alcançou misericórdia, absolutamente todos que se encontram na ignorância e na incredulidade também podem chegar a alcançar misericórdia. Dentro da perspectiva em tela, alcançar misericórdia significa entrar para a vida nova, que é passar a viver desfrutando que Deus está perfeitamente junto conosco. Pergunto, qual é a doutrina que se vê no glorioso Evangelho? É a doutrina do perdão de Deus, é a doutrina do perdão de pecados, é a doutrina da salvação por meio de somente Cristo. O glorioso Evangelho é a boa nova de perdão e de reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, que é a solução do céu para o problema do Gênesis capítulo 3, que é o problema do pecado, que é o problema da separação entre o ser humano e o seu Criador. Pergunto, por qual razão Jesus Cristo morreu? Cristo morreu para salvar pecadores. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu para nos livrar da vida como escravos do pecado. Cristo morreu para nos livrar da condenação da lei. Cristo morreu para nos livrar da morte, que é o salário do pecado, que é a realidade da separação entre a criatura e Deus. Cristo morreu para que vivêssemos junto com Ele, nos devocionando, desfrutando. Em 1 Coríntios capítulo 6, nós temos uma escritura que ilustra muito bem o que estamos a demonstrar, que é errada aquela ideia de que uma pessoa que foi perdoada por Cristo
pode seguir nas práticas pecaminosas que admitia antes de ter sido favorecida por Jesus Cristo. Leamos 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 ao 20. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É para isso que todos devemos olhar, se estamos dando glórias a Deus em todas as coisas. Membro de Cristo, ligado vitalmente a Cristo, vai e se une a uma prostituta, passa a ser um corpo com a prostituta. Será que se tornando um corpo com a prostituta, estará fazendo com que Cristo se torne também um corpo com ela? Isso é impossível. O Senhor Jesus não pode ser integrado, unido vitalmente a uma prostituta. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo jamais pode ser unido, integrado a uma pessoa que vive obstinadamente na prática do pecado. Fica evidente que é absolutamente errada a ideia de que cada um pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Irmãos, quando Jesus Cristo morreu e nos incluiu no seu corpo, nos tornamos um com o Senhor. Fomos vitalmente integrados ao Senhor. Jesus Cristo passou para nós o seu Espírito para viver, para habitar em nós. Fomos decisivamente e definitivamente separados de certas práticas que de forma alguma podem ser ajustadas com a vida cristã, porque a vida cristã é uma vida em união com Cristo. A maravilha do Evangelho é termos sido perdoados e reconciliados com Deus. A maravilha do Evangelho é termos a centralidade da nossa vida em Jesus Cristo e seguirmos confessando o Evangelho todos os dias, dando culto ao Senhor, nos devocionando, orando, louvando, meditando e proclamando. Quantas pessoas, mesmo após anos de igreja, seguem na superficialidade em relação ao Evangelho? Não têm o Evangelho organizado, não têm convicção de fé, não têm proclamação, não compreendem a graça de Deus, cogitam em seus pensamentos insanos ser possível harmonizar o Evangelho com práticas que levaram Jesus Cristo a morrer na cruz em nosso lugar. A consequência de ignorar o Evangelho do Deus bendito é não compreender a gravidade e as consequências do pecado original, é não compreender a mensagem da cruz, é não saber por qual razão Jesus Cristo morreu. É o relativismo que há muito por aí, que é um vazio de absolutos. A consequência de ignorar o Evangelho é não ser convencido de pecado, é desconhecer a necessidade de arrependimento, é viver sem força para restringir o mal em si mesmo, é não ver problema em praticar aquilo que Deus censura, reprova, condena, é fracassar e perecer ao final de tudo. Isso é muito sério. Há muitos pretensos proclamadores de boas novas, pessoas que permanecem com um véu posto sobre o rosto, pessoas que ignoram completamente o problema original,
ignoram o problema do pecado original, ignoram o problema do Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, ignoram as consequências da queda dos primeiros pais, ignoram a gravidade do pecado e ignoram o evangelho do Deus bendito, que é a solução única de Deus. Multiplicam-se os pregadores que ignoram completamente que o evangelho de Deus acerca de seu Filho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos capítulo 1, versículos 1, 3 e 16. O resultado de ignorar o evangelho de Deus é que as falsas religiões e as seitas seguem proliferando e a iniquidade se multiplica no mundo. A humanidade está seguindo fora do evangelho, separada de Deus, longe de Deus, como se vê. Portanto, a urgência é restaurar o evangelho. Contudo, sem conhecer a resposta que é Cristo, não é possível chegar a restaurar coisa alguma. A resposta que é Cristo significa reconhecer os direitos de Jesus Cristo sobre a nossa vida. A resposta que é Cristo significa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o dono da minha vida, o meu amo. Quando o evangelho é restaurado, a obra do Espírito Santo, que é o poder de Deus, toma lugar em nossa vida. Jesus Cristo faz de nós suas testemunhas e todas as coisas começam a ser restauradas. Recebemos visão, recebemos capacitação e recebemos força para andar no caminho do Senhor. Quando o evangelho de Deus é restaurado, as obras de Satanás chegam ao fim. Quando o evangelho é restaurado, as obras de evangelismo e de missões começam a se expandir. Gostaria que você entendesse que quando conhecemos a verdade, somos libertos. Qual é a conclusão? Muito simples. É uma contradição absurda considerar que uma pessoa que realmente foi salva por Cristo, que Jesus Cristo passou a ser o seu dono, o seu amo, o seu Senhor, que a vida dessa pessoa, que essa pessoa continue a viver em práticas que a lei condena, na escravidão de pecados. Evangelho que não promove mudança de vida, isso não faz sentido. Se for para continuar errando, pecando livremente, escravo do pecado, não faz qualquer sentido Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Eu te recomendo a graça de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo, por essa mensagem, por essa vida preciosa que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo a esse vídeo. Pai, nós queremos recomendar essa pessoa amada à graça do Senhor. Nós pedimos, Pai, mais uma vez, que o Senhor dê a nós todos um coração ensinável, um coração erudito, um coração que aprende sempre. Derrama o teu poder sobre nós e que nós venhamos experimentar todo o progresso à imagem de Cristo, crescimento espiritual, que a obra do Senhor, que é santificação, tome lugar na vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu recomendo você a graça de Deus. Eu digo que você é o discípulo evangelista, por meio de quem a cura do Senhor, a cura por meio do Evangelho, vai alcançar e abençoar muitas pessoas, vidas, famílias. Te recomendo a graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Agradeço por assistir. Graça abundante.